E a gente vai falar de terapia nutricional no paciente crítico com Covid-19. O que a gente tem que dizer de importante de cara? O que eu vou falar é o que está valendo até agora, até hoje, né? Porque é uma doença nova, a gente está em constante descoberta do que está acontecendo com a doença, de como tratar a doença. Então, a gente está vivendo ela e aprendendo junto. Então, tudo que a gente fala, todos os dados, são o que a gente sabe até agora, até hoje. Como a Cris falou, eu estou trabalhando com Covid, na UTI com Covid, já são 9 meses de pandemia. Agora a gente está vendo de novo um pouquinho aumentar um pouco o número de casos, mas aquele caos realmente que a gente viveu foi uma demanda de paciente muito grande. Eu acho que foi uma experiência que a gente ainda vai contar aí por muitos anos, e a gente ainda vai ler muitos artigos e muitas pesquisas baseado nisso, tá? Vamos lá, se eu consigo passar aqui. Tá. Então, o período de incubação da doença, acho que vocês já sabem, né? Fica de 2 a 14 dias com os pacientes. A maior parte dos doentes realmente desenvolve uma doença leve, com sintomas leves. Em torno de 40%, de 14%, vai precisar de hospitalização, né? Aquele paciente que está na enfermaria com um pouco de oxigênio, às vezes 2 litros, 3 litros, né? E um pequeno percentual, e aí a gente está achando mais ou menos em torno de 5%, é o doente que evolui com insuficiência respiratória, é o doente que vai precisar de prótese ventilatória, que pode cursar com disfunção múltipla de órgãos. Esse é o doente mais grave. É um nicho pequeno do grupo de doentes com coronavírus, mas a doença é muito grave. Então, a letalidade, né, a mortalidade é muito alta. Então, é desse grupo de doentes que a gente vai falar. Esse aqui era o panorama, se vocês quiserem, o John Hopkins ele atualiza isso diariamente, era o panorama da doença em maio desse ano, né? Aqui no Brasil começou no final de fevereiro, mais ou menos, o coronavírus. Você vê que a gente estava lá embaixo no número de casos, tinham 3 milhões de casos no mundo, e hoje eu peguei esse aqui ontem para ver como estava, e já são 54 milhões de casos no mundo. A gente já está em terceiro lugar em número de casos, mas em número de mortes nós somos o segundo país com mais mortes no mundo, tá? Então, realmente, isso mostra o avanço da doença no mundo todo. E a Organização Mundial de Saúde, ela decretou em março que a Covid-19 era uma pandemia. Então, significa que o planeta todo estava cursando com essa doença, cursando com a doença não, mas sendo acometido, né, pelo vírus, e isso poderia levar a uma falta de equipamentos de proteção individual, porque você imagina, você tem 5 doentes que a gente precisa usar capote para entrar, e de repente o planeta todo, o mundo todo está precisando de capote para entrar nos pacientes, não só capote, como face shield, como máscara N95, então são equipamentos que a gente usava num grupo menor de pacientes, né? Naquele paciente que estava em isolamento de contato, naquele paciente que estava em isolamento respiratório, e de repente a gente viu CTIs inteiras ocupadas por um mesmo tipo de doentes em que a gente tinha que usar o mesmo tipo de equipamento. Muitos profissionais usando ao mesmo tempo. Então a OMS emitiu um alerta que talvez pudesse faltar EPI para todos. Não só porque o meu hospital não tem dinheiro e talvez não possa comprar, não é isso, é porque falta material mesmo, falta matéria-prima para desenvolver tudo isso. Então, o que todas as sociedades de nutrição recomendaram? Que se a gente pudesse evitar o contato com os pacientes com sintomas, né, os pacientes que seriam suspeitos ou os pacientes com um caso já confirmado de Covid-19. Primeiro, pelo risco de disseminação da doença, né, que é muito fácil a contaminação. Segundo, para você realmente minimizar o uso de EPI, por causa do risco de escassez de EPI. Hoje, esse caos que se instalou já diminuiu bastante, a gente já consegue ter EPI, né, para todos, a gente já consegue entrar, já ver esses leitos, então a gente é o que a Cris falou, as diretrizes elas servem para orientar a gente. Eu fiz parte do grupo que escreveu o parecer, as orientações da Brasp em relação ao Covid,
Isso serve sempre para orientar a gente, não é? Ninguém colocou como sendo obrigatório que a gente não entrasse no leito para ver o doente, era uma orientação. Hoje, com um número de casos menor, a gente já consegue se aproximar do doente e fazer uma avaliação realmente presencial desse paciente, tá? Só para explicar como a gente foi mudando as coisas ao longo do tempo da pandemia. Então, a gente sabe que o paciente entrou na terapia intensiva, a gente tem que fazer a avaliação do risco nutricional. O que a gente tem de ferramenta que são as mais usadas para avaliar risco? A NRS 2002 e o Nutri-Score. Se eu estou falando especificamente de paciente crítico, eu optei em falar aqui só sobre o Nutri-Score, tá? Então, é uma ferramenta que, quando a gente vê as variáveis, ela não tem variável específica de nutrição. Então, por isso, muitas pessoas colocam que ela é mais uma ferramenta de score de gravidade, né? É mais uma ferramenta para avaliar a gravidade, mortalidade do doente. E que quanto mais alto, mais grave o doente. O que a gente sabe com isso? Que quando o doente está mais grave, né? Quando o Nutric dá valores acima de 5, significa que esse doente ele se beneficia de uma terapia nutricional mais agressiva. O Nutri-Score ele tem essa variável da interleucina 6, em que a maior parte dos serviços nunca dosou interleucina 6. Mas em função da resposta inflamatória do COVID, alguns hospitais passaram a dosar a interleucina 6, tá? Então tem hospital que consegue fazer o Nutric na sua forma completa, e tem um hospital que não tem interleucina 6, mas tudo bem, e aí o valor fica até 5. O que a gente pode considerar é o que o ESPEN colocou na sua última recomendação, na sua última diretriz, que quando o paciente fica por mais de 48 horas dentro da unidade de terapia intensiva, ele já pode ser classificado em risco nutricional. Tá? Isso, então, também se aplica para os pacientes com coronavírus. Paciente que fica mais de 48 horas ali já é considerado, classificado em risco nutricional. O que acontece com os pacientes com coronavírus? É diferente um paciente que sofre um trauma na rua e interna na UTI. É diferente um paciente que sofre uma queimadura e interna na UTI, faz uma cirurgia de grande porte e interna na UTI. Ele chega para a gente no D0 de insulto, né? No momento que aconteceu o insulto. No Covid, não. A gente tem uma linha do tempo um pouco mais arrastada desse paciente. Ele só chega no hospital em torno do 5º, 7º dia, mais ou menos, de sintoma. Especificamente, ainda mais na terapia intensiva, que é quando esse doente começa a cursar com a falta de ar. Então, você tem aí um atraso de chegada nesse doente em torno de 5 a 7 dias, mais ou menos. Então, por isso, a gente também diz que esse doente ele é considerado em risco nutricional, tá? Porque dentre os sintomas, não é só sintoma respiratório, a gente tem sintomas do trato gastrointestinal. Os pacientes cursam com falta de apetite, eles cursam muitos com náusea, com vômito. Com vômito eu não cheguei a ver muito, mas com náusea, muito. Com diarreia, vários relatos. Eu tive um amigo que positivou para o Covid, que o sintoma mais característico dele foi a diarreia. Então, se você tem um paciente 5, 6 dias em casa, com hiporexia, com diarreia, com náusea, quando ele interna no hospital, é claro que ele interna em risco nutricional, né? É um paciente que em casa já não vinha se alimentando muito bem, por conta dos sintomas gastrointestinais que o COVID também desenvolve, tá? Então, dentro dos sintomas, dentre esses sintomas do trato gastrointestinal, a anorexia é o sintoma mais prevalente. Então, quando a gente interna um paciente, por exemplo, com outro tipo de doença, que seja viral, não necessariamente a gente internava ele e já classificava ele em risco nutricional. Mas esses pacientes com Covid-19, em sua maioria, quando chegam, a gente classifica sim como em risco nutricional em função desses sintomas que eu falei e por esse tempo que ele fica em casa ainda, cursando principalmente com anorexia e hiporexia. O que a gente ouviu falar o tempo todo? Quem era o grupo de risco? Quem era o grupo que mais internava com Covid? Que era o idoso e o doente com comorbidades, seja doença cardiovascular, seja diabetes, seja hipertensão. Esse era o grupo de risco para a forma mais grave. Por quê? Porque a doença estava na China, onde a obesidade não é uma doença prevalente.
Quando o Covid avançou para a Europa, Estados Unidos, Brasil, quem são os pacientes que internam da forma mais grave? Em sua maioria são os pacientes obesos, né? É o que eu tenho visto também na minha realidade. Os pacientes que ficam com forma mais grave da doença são os pacientes com algum grau de obesidade, são pacientes diabéticos, são pacientes hipertensos. Esses três aí, esse grupo, esse trio, é o que eu vejo internando com maior gravidade, né? São os pacientes que ficam na terapia intensiva com a forma mais grave da doença. Então, a obesidade ela não foi dita logo no início da pandemia, por conta da China, e quando avançou, a gente viu que o paciente obeso ele desenvolve, sim, a forma mais grave da doença. Esse estudo mostrando só em Nova York a obesidade como a segunda comorbidade mais comum dentre os pacientes que estavam internados lá. O paciente obeso, a gente sabe que ele é um paciente cronicamente inflamado, e o COVID tem uma resposta inflamatória muito intensa, né? Uma resposta inflamatória exacerbada. Tanto que a gente ouviu falar, quando que a gente ia ouvir falar na televisão, em tempestade de citocinas, em tempestade inflamatória. Então, você imagina esse encontro das duas pandemias, né? A obesidade com o COVID. É um paciente que tem uma resposta inflamatória ainda mais exacerbada. Então, talvez essa seja uma das explicações de por que o paciente obeso desenvolve a forma mais grave da doença. A gente tem que saber que o COVID ele não é uma doença que envolve só os pulmões, né? Não é só pulmonar, ela acomete diversos órgãos. Então, a gente tem relato de avanço da doença, de complicação cerebral, renal, do trato gastrointestinal. Eu tive uma paciente que chegou a fazer uma perfuração intestinal durante o COVID. Disfunção renal é super comum. Eu tive UTI 100%. Então, a disfunção renal é uma complicação comum também do COVID. Então, tudo isso a gente ainda está tentando entender. O que a gente sabe não é uma doença que acomete somente pulmão. Ela não é só pulmonar, ela acomete diversos órgãos, tá? E o que a gente tem é que quando o paciente interna na terapia intensiva, ele tem risco. E nos últimos anos, a gente veio ouvindo em diversos congressos, diversos especialistas, falando o que a gente poderia fazer para minimizar essa perda de massa muscular que acontece dentro da UTI. Que era você mobilizar precocemente o doente, por isso que o exercício entrou dentro da terapia intensiva, você fazer um melhor controle glicêmico, né, manter o paciente com a glicemia entre 140 e 180, não usar tanto bloqueador neuromuscular, a gente quase não via paciente com uso de bloqueador neuromuscular, né, com cisatracúrio, rocurônio, atracúrio, e de repente o COVID veio e acabou com tudo isso. A gente tem pacientes muito sedados, com excesso de sedação, em uso sim de bloqueador neuromuscular, em uso sim de corticoide, fazendo resposta inflamatória muito intensa. Isso significa que os pacientes fazem muita hiperglicemia. Então, tudo que a gente tinha de fatores que levavam à fraqueza muscular adquirida na UTI, o COVID tem. Então, a gente já sabe que o paciente com coronavírus, ele tem uma perda ainda maior de massa muscular dentro da terapia intensiva. Por melhor terapia nutricional que você faça, essa perda ela vai acontecer. A gente já sabia disso entre os pacientes críticos, né, os pacientes que normalmente internam dentro da terapia intensiva. A gente já sabe que essa perda de massa muscular ela acontece. Ela não acontece o tempo inteiro que o doente está na UTI. Se ele ficar um mês dentro da UTI, ele não fica tendo essa perda exacerbada durante um mês. Ela acontece mais nos 10 primeiros dias de UTI, né? Quando você leva aquele susto que o seu paciente está definhando na cama, você fala assim, nossa, ele está muito emagrecido, ele perdeu muito peso. A gente viu isso com os atletas da Chapecoense, que foram os sobreviventes lá do acidente de avião, como que eram atletas com massa muscular e como eles saíram do hospital assim, muito emagrecidos, com uma nítida perda de massa muscular. Então, essa perda, ela acontece, ela é maior quando você tem mais órgãos acometidos, e o COVID acomete mais órgãos,
Então, essa perda no COVID, ela vai acontecer. E aí já começam a surgir os estudos envolvendo isso. Esse daqui é só uma carta para o editor da Vandenberg. Quem estuda terapia intensiva conhece ela, porque ela que fez o famoso estudo lá do controle glicêmico dentro da terapia intensiva, e ela publicou essa carta para o editor com um estudo, uma prévia de um estudo, né, bem pequeno ainda, mas ela mostrou que de março a junho de 2020, ela tinha 486 pacientes com Covid. Desses, 65% precisaram de UTI. Desses pacientes que precisaram de UTI, mais da metade dos doentes desenvolveram fraqueza muscular adquirida na UTI. É isso que eu estou dizendo, essa perda, ela vai acontecer. Eles usaram para avaliar a força muscular, eles usaram o MRC, que eles fizeram com a ajuda dos fisioterapeutas, tá? Então eu coloquei só o artigo para vocês saberem, se vocês precisarem dessa ferramenta, como que vocês buscam essa ferramenta para vocês, tá? Então, quando a gente fala tanto de mortalidade do Covid, que aumentou o número de mortos, ou se está muito, ou se está pouco, não é só a estatística de mortalidade que a gente olha. A gente tem que olhar como que esses doentes vão sair de dentro da terapia intensiva. São pacientes que tinham vida funcional normal, na maioria das vezes. Não tinham nenhum grau de dependência de outras pessoas, né? São pacientes que realizavam as suas atividades sem auxílio de ninguém, comer sozinho, andar sozinho, sentar e levantar de uma cadeira sozinho, e que sai dessa estadia da terapia intensiva precisando de ajuda para tudo, para comer, para levar o garfo até a boca, e isso envolve a gente, porque tem uma dificuldade muito grande de alimentação no pós-alta da UTI, dele tomar um banho sozinho, dele levantar e sentar sozinho. Então, não é só as estatísticas, a gente olhar, não é só mortalidade, é a gente olhar com que capacidade funcional, com que qualidade de vida esses pacientes vão sair de alta da UTI. Tá? Esse estudo não é em coronavírus, esse estudo é em pacientes de terapia intensiva, em que ele já mostra que os pacientes, após essa estadia na UTI, metade leva um ano para conseguir voltar ao trabalho. Um terço não consegue nem voltar para o trabalho. 80% quase sai com algum comprometimento na funcionalidade. Então, a gente não perde só em quantidade de músculo, a gente perde na qualidade do músculo também, né? A gente perde função. Então, imagina isso num relato de pacientes em que a gente minimizava o uso de sedação, não usava bloqueador neuromuscular e tentava mobilizar o doente. Agora, imagina esses resultados como vão ser nos pacientes em que a gente faz tudo que leva à fraqueza muscular. Então, talvez esses resultados vão ser piores, né? Então, falando especificamente da terapia nutricional, eu dividi como está dividido no ESPEN. Eles dividem quando o paciente não está entubado, quando o paciente está entubado e quando o paciente está extubado, né? Então, esse paciente que não foi entubado ainda, e ele chega na terapia intensiva, provavelmente ele está dependente ainda de altas doses de oxigênio. Ou ele usa o catéter nasal, que é aquele catéter que a gente vê em novela, que é aquele pequenininho que acopla aqui no nariz, em que não atrapalha a alimentação do doente. É claro que quando o paciente tem um esforço respiratório, comer é uma atividade que requer mais esforço. Entre comer e respirar, o paciente ele vai respirar, ele não vai optar por comer. Então, quanto mais oxigênio o paciente precisa, quanto mais esforço ele está fazendo, menos esse paciente consegue se alimentar. Primeiro, quanto mais oxigênio, ele passa a não usar mais o catéter de oxigênio. Muitas vezes eles trocam para essa máscara com reservatório, que é a que está no desenho, que ela fornece doses mais altas de O2. Chega a 10 litros, chega a 15 litros de O2. Então, imagina um paciente que está com 15 litros de oxigênio na máscara, tirar a máscara para comer arroz com feijão em ar ambiente. Não consegue, porque falta oxigênio. Então, o que o ESPEN coloca é que nesses doentes que estejam fazendo ou ventilação não invasiva,
ou com máscara com reservatório, dependentes de altas quantidades de oxigênio, em que não tem como... Alguns doentes meus, o que a gente fez? A gente tirava a máscara, colocava o catéter de O2 e aí esse doente se alimentava, tá? Mas tem paciente que isso não é possível. Então, a gente tem que pensar em que doente você está trabalhando. Se for um paciente que você consegue mudar a consistência da comida, colocar dieta líquida, colocar dieta semilíquida, isso a gente fez muito para facilitar a aceitação da dieta, tá? Você colocar ela sempre hipercalórica, sempre hiperproteica, mudar a consistência que eu falei, né? Colocar líquida, colocar semilíquida, às vezes modificar uma temperatura ou outra. Eu tive paciente que aceitava melhor um líquido gelado do que o líquido quente. Não colocar gordura na dieta, porque a gente sabe que atrapalha o esvaziamento gástrico, né? Mexer no volume, fazer menos quantidade de refeição e aumentar a frequência do que a gente está oferecendo. Colocar o suplemento nutricional sempre. É o que eu falei, é um paciente que já chega em risco nutricional. Se ele está dentro da UTI, em dieta líquida, dependente de doses mais altas de oxigênio, é um paciente que precisa de suplementação. Se é um doente que eu não consigo tirar a máscara para ele se alimentar, eu tenho que pensar numa alternativa de terapia nutricional para ele. Porque a terapia nutricional oral não está sendo suficiente, né? Não vou conseguir ofertar. Então, pode ser que a gente faça a nutrição parenteral periférica, que foi uma coisa que o Espen colocou, e a gente chegou a fazer lá no hospital, ou passar uma sonda e usar a nutrição interal nesse paciente, enquanto ele está nesse período mais crítico de dependência de O2, e depois, quando ele desmama do oxigênio, quando ele consegue usar menos quantidade de oxigênio, a gente volta para a via oral para esse paciente. O que não pode é deixar esse paciente sem terapia nutricional, seja ela oral, seja ela enteral, seja ela parenteral. Hoje, a gente ficando mais próximo desses doentes, a gente consegue indicar melhor isso, que tipo de terapia esse paciente vai fazer, dependendo da quantidade de oxigênio que ele está precisando, tá? Então, não é só o doente entubado, é o doente também que está precisando de O2 suplementar, tá? Então, é o que eu falei, considerar esses pacientes em risco nutricional, usar a suplementação nutricional precoce, e que esse suplemento ofereça pelo menos 400 calorias por dia, com 30 gramas de proteína por dia. Muitos hospitais também colocaram só o módulo de proteína por fora. Fazia dieta líquida e acrescentava o módulo de proteína também por fora. Isso aconteceu bastante. Eu fiz também em paciente obeso, eu fiz assim também. Por que eu risquei aqui? Não sei. Bom, então como é que a gente vai fazer a terapia nutricional? A gente faz como todo paciente crítico. A via preferencial é a nutrição enteral, é a sonda nasentérica e a nossa via preferencial, né? Precoce, sempre. O que o Aspen colocou é que pelo menos 12 horas depois da intubação, a gente poderia começar a dieta para esse paciente. O que define se vai começar ou se não vai começar a terapia nutricional é o que a gente já define no paciente crítico. Se o paciente tem estabilidade hemodinâmica, ele não pode ter acidose grave, ele não pode ter hipoxemia grave, né? Um paciente que tem um oxigênio muito baixo na gasometria arterial, não pode ter lactato aumentado, não pode ter PCO2 aumentado, quando esse paciente retém muito CO2, e ele não é um DPOC, que a gente já está acostumado a ver esse paciente retendo um pouco mais de CO2, é um paciente que respiratório, né, a parte respiratória ou a parte ventilatória dele está descompensada. Se está descompensada, leva a gente a achar que esse paciente tem mais risco de isquemia mesentérica se a gente der nutrição enteral, por exemplo, para ele. Mais risco de intolerância à dieta enteral, a vômitos, a distensão abdominal. Então, não é um paciente que a gente vai nutrir nesse momento. Então, se ele tem uma parte ventilatória compensada e ele está estável hemodinamicamente, a gente pode iniciar a terapia nutricional. Eu não sei por que riscou aqui. Tá, então, o que a gente sabe também? Que no COVID não são pacientes que ficam tão instáveis assim. Pelo menos nos primeiros dias, a gente não vê altas doses de amina, de vasopressor nesses doentes. A gente vê a dose entrando
A gente vê uma noradrenalina entrando porque é tanta sedação que às vezes o paciente acaba ficando hipotenso, né? É tanto midazolam, fentanil, propofol, que esse paciente faz hipotensão e acaba entrando ali um pouquinho de noradrenalina para manter a pressão do doente. O que a gente tem que ter atenção é se essa dose, se essa amina está em dose crescente, e aí eu vou ter que suspender a dieta integral. Se isso está instabilizando o doente, se ele está instável, realmente ele está com um novo foco infeccioso, e aí essas drogas vasoativas acabaram entrando, e aí entraram em grande quantidade, também é um doente que eu não vou conseguir nutrir. E eu tenho que ter atenção, a gente não tem uma dose X. Quanto de nora você usa para liberar ou para suspender a dieta integral? Isso não tem na literatura, não tem nenhuma diretriz, não tem nenhum consenso. A gente tem esse estudo do Wishmeyer desse ano, mostrando que se o paciente fica até 0,3, 0,3, 0,5 mais ou menos, micrograma quilo minuto de droga vasoativa, né, de vasopressor, que esse paciente a gente tem que acender um sinal de alerta, que talvez a gente tenha que usar a fórmula oligomérica para ele, porque ele tem risco de injúria intestinal, tá? Mas estar com droga vasoativa não é igual a suspender terapia nutricional. A gente tem que olhar todo o contexto do doente crítico. Se essa amina está subindo, se essa amina está caindo e que dose que ela está para o paciente. Outra coisa comum que a gente viu no COVID é o uso do bloqueador neuromuscular, né, que é o cisatracúrio, o rocurônio. Esse bloqueador, ele não age em musculatura lisa, ele age em musculatura esquelética. Então, isso significa que o paciente, mas a gente está com o músculo dele bloqueado. Não é musculatura lisa. Isso não faz com que eu tenha que zerar o doente só pelo uso de bloqueador neuromuscular. Pelo contrário, os estudos mostram que quando a gente faz uma nutrição enteral precoce nesses pacientes, a gente tem uma menor associação com mortalidade. Então, o resultado é melhor quando a gente alimenta precocemente esses pacientes em uso de bloqueador neuromuscular, tá? Então, às vezes, essa palavra assusta. Meu paciente está bloqueado, não posso alimentar. Não é verdade. O que pode acontecer é, quando o paciente está em uso de bloqueador, ele também é um paciente que está muito sedado, né? Então, a sedação, o excesso de um fentanil, um excesso de um midazolam, isso sim pode levar a uma intolerância da terapia nutricional enteral, tá? Mas estar usando bloqueador não significa que eu tenho que suspender a terapia nutricional. Pelo contrário. E que tipo de fórmula que eu vou usar, né? Ficou esse debate. Existe uma fórmula específica para o COVID? Não existe. Eu tanto usei polimérica quanto usei polimérica. Usei oligomérica muitas vezes para startar esse doente, muitas vezes. Porque era um doente com uma situação muito adversa, né? Eu tinha um paciente muito sedado, eu tinha um paciente, às vezes, em uso de amina, eu tinha um paciente pronado, né? Um paciente que está de bruços no leito. Então, são várias situações, são muitas variáveis, e diversas vezes eu startei esses doentes com dieta oligomérica e mantive a oligomérica por uns 2, 3 dias, às vezes 4 dias, para depois trocar para polimérica. O que as diretrizes colocam? Que, na verdade, nem são diretrizes, porque nenhuma sociedade publicou diretriz, né? Todas as sociedades publicaram orientações, porque não tem estudo em Covid para embasar para você publicar uma diretriz. Então, tudo é baseado em opinião de especialista, baseado em pacientes críticos que a gente já tinha, pacientes com SARA que a gente sempre teve. Isso que foram baseadas as orientações. É que a gente possa fazer polimérica para a maioria dos doentes. A maioria dos doentes pode receber uma dieta padrão. Eu estou falando que muitas vezes eu usei a dieta oligomérica, tá? A oferta hídrica, o que todo mundo também colocou, todos os especialistas, que a gente usa às vezes a dieta um pouco mais concentrada, para a gente não contribuir com excesso de volume para os doentes. Isso é uma novidade no COVID? Não. Não é uma novidade. Paciente de terapia intensiva é um paciente que não pode ter balanço hídrico positivo constante, né? A gente não pode contribuir para esse excesso hídrico para o doente. Então, muitas vezes, quando está em VET pleno, a gente acaba utilizando, sim, uma dieta um pouco mais concentrada
nos pacientes críticos. Eu começo esse doente com dieta 1,5, 1,3, não. Eu diversas vezes, eu uso dieta normocalórica para iniciar. E depois, porque o volume é muito baixo, eu não estou interferindo no balanço hídrico do doente, e quando eu vou aumentar o volume, aí sim eu concentro ela um pouco mais, tá? Monitorar a tolerância do trato gastrointestinal sempre, como a gente faz, como todo paciente crítico. Por quê? Porque no COVID também, e principalmente, por quê? São pacientes que eu já falei que podem cursar com sintomas gastrointestinais pela própria doença, né? E ficam muito sedados. Então, isso pode levar a uma intolerância da terapia nutricional. Essa discussão entre infusão contínua e bolos se deu porque na Europa, principalmente na Itália, chegou a faltar bomba infusora para os pacientes. Então, o que se colocou quando os pacientes estão na fase mais grave da doença, o uso de bomba infusora é obrigatório. Nos pacientes menos graves, eles acabaram colocando dieta gravitacional. E a gente não tem só COVID no hospital. As outras doenças, elas não deixaram de acontecer. A insuficiência cardíaca continua internando, a insuficiência renal continua internando. Esses pacientes fariam, então, a dieta em gravidade, para deixar a bomba infusora para os pacientes com coronavírus. Hoje, no Brasil, a gente passa por esse risco? Acredito que não. Né? Eu tenho contato com muitos pesquisadores do país em relação ao COVID, por causa das pesquisas do COVID que eu participo, e a gente não tem mais essa explosão de doentes num mesmo momento. Então, não acredito que a gente tenha dificuldade por isso, exceto aqueles hospitais que já não tinham bomba infusora mesmo, porque o nosso país é muito grande, né? E tem hospital que até hoje ainda não tem bomba infusora, né? Hospital bem do interior, às vezes, não tem. Então, mas sempre priorizar para os pacientes mais graves a infusão em bomba infusora. Se falou também que, como era uma injúria pulmonar, eu poderia então fazer uma dieta rica em lipídio e pobre em carboidrato para que eu manipulasse esse coeficiente respiratório e esse paciente saísse mais depressa da ventilação mecânica. Só que isso era uma dieta que foi feita há muitos anos atrás, né? Os estudos já mostraram que isso não tem validade, né? Você tentar manipular coeficiente respiratório dando mais gordura e menos carboidrato. Esse excesso calórico é que é o problema. Ofertar muita caloria é que é o problema. Então, a gente não pode hiperalimentar o doente. Se é com carboidrato, se é com lipídio, não é esse o problema. O problema é o excesso calórico. Então, é não hiperalimentar esses doentes com injúria pulmonar, tá? Qual é o nosso padrão ouro para... Nossa, tem uma obra aqui que eu não sei o que eu faço com essa obra. Qual é o nosso padrão ouro para a gente calcular oferta calórica nos pacientes, paciente crítico? É a calorimetria, sempre foi a calorimetria. Principalmente para os europeus. Ou a gente tem calorímetro, ou eles não dão outra opção para a gente. O que se falou no COVID? Que, no começo, para a gente evitar fazer a calorimetria pelo risco de disseminação do vírus. De você contaminar o aparelho, de fazer aí mais produção de aerosol, e você contaminar outros doentes. Então, no começo, se falou de você evitar a calorimetria. Hoje, muitos serviços que têm calorímetro já estão fazendo calorimetria, e isso vai ser ótimo, porque a gente já tem alguns resultados para entender como é que é ser doente. Ele é um doente hipermetabólico, ele é um doente hipometabólico, como é que a gente vai nutrir esse paciente, qual é a oferta calórica que a gente vai dar, né? Porque até então estava todo mundo fazendo meio que no escuro. Então, o que está sendo feito, o que foi sendo feito por todo esse período? Ou a gente tem as equações preditivas, ou a gente tem a fórmula de bolso. Acaba que todo mundo usa a fórmula de bolso, né? O que a gente tem que saber? Que o doente crítico, assim como o doente COVID, ele tem fases da doença grave. Ele tem o momento do insulto, onde ele está muito grave, a fase mais aguda da doença, e depois ele entra numa fase mais crônica. O que acontece no COVID de diferente? Ele fica um pouco mais de dias nessa fase aguda.
É um doente que a gente vê que fica mais arrastado, 2, 3, 4 dias. A primeira semana desse doente, pós-intubação, é uma semana muito ruim, é uma semana muito complicada, é uma semana que nutrir esse doente em VET pleno, como a gente gosta de fazer, é difícil. A gente entendeu que a gente teve que dar 2 passos para trás e alimentar esse doente com um pouco menos de caloria do que a gente sempre fez, tá? Principalmente na primeira semana do paciente com Covid. Então, o que a gente entende? O que eu falei lá da injúria pulmonar? A gente não pode hiperalimentar esses doentes. Não só o doente Covid, como a gente não hiperalimenta na fase aguda nenhum doente crítico. O que muda no Covid é que, como essa fase fica um pouco mais arrastada, a gente tem um pouco mais de preocupação por mais dias de não hiperalimentar. Uma coisa que tem acontecido, que muitas vezes passa despercebido pelas pessoas, é o uso do Propofol, e que o Propofol ele tem valor calórico. O Propofol ele tem 1,1 caloria por ml. Ah, mas é muito pouco. Não é, porque são pacientes que usam umas quantidades grandes de sedação, altas de sedação, e quando você vai ver o valor calórico total, facilmente você hiperalimenta o doente. Quando você soma o que esse doente está fazendo de Propofol ao que ele está fazendo de dieta, no primeiro dia, no segundo dia, você acaba extrapolando o que você faria de aporte calórico para esse doente. Nesse estudo do Van Zanten, ele mostra que, em média, na primeira semana, só de caloria não nutricional, que ele chamou de caloria que não está vindo da dieta, esses pacientes recebem, em média, quase 600 calorias por dia. Então, imagina nesses doentes COVID em que a gente acaba fazendo um pouquinho mais de sedação. A gente não, né? Os médicos acabam fazendo um pouquinho mais de sedação. Então, não esquecer de contabilizar a oferta calórica do Propofol na sua dieta, tá? Soma esse valor. Por que a gente bate tanto na tecla de não hiperalimentar? Primeiro, que atrapalha desmame da ventilação mecânica. Segundo, que quando você não hiperalimenta, quando você faz uma oferta em torno de 70% do VET, você tem uma associação com menor mortalidade. Então, você tem melhor resultado quando você não hiperalimenta. E não é não hiperalimentar de não dar 100%, dar 120% do que o doente precisa, não. Dar 100%, eles já consideram como uma hiperalimentação. Então, para eles, até 70% seria o ideal, é o que tem associação com o melhor resultado para esses pacientes. Então, o que todas as sociedades colocaram mais ou menos aí parecido? É uma oferta mais baixa de caloria na primeira semana desse doente, em torno de 20 calorias por quilo de peso, seria considerado o VET pleno para esses pacientes, tá? Na primeira semana de terapia intensiva. É o que acabou ficando para você não hiperalimentar, principalmente na primeira semana do doente. O obeso, em que só a Aspen colocou. E o que ela fez? Como não tem resultado de COVID, não tem resultado de calorimetria, ela pegou, ela extrapolou o que já tem para paciente crítico e colocou para o paciente com coronavírus. Então, a oferta, a recomendação é a mesma do doente crítico, né? É com 11 a 14 calorias de peso atual do doente, se ele tem um IMC maior que 30, atual. Isso é VET pleno. Significa que eu vou começar com 11 calorias por quilo de peso nos meus 2, 3 primeiros dias do doente obeso, grave, com Covid? Não. Eu vou fazer 5 calorias por quilo de peso, 6 calorias por quilo de peso. É como eu vou começar esse doente, tá? Isso daí eu estou falando de VET pleno. E se ele tem acima de 50, 22 a 25 calorias por quilo de peso ideal, tá? E aí, o Wischmeier, junto lá com o Mollinger, eles fizeram já uns estudos, eles estão começando a estudar calorimetria nesses pacientes com COVID. Eles já publicaram um resultado preliminar desse estudo, muito pequeno ainda, né? Eles botaram de março a maio, 1 mês e meio mais ou menos de avaliação, 22 pacientes, onde 13 eram do sexo masculino, significa que mais da metade do sexo masculino, que é o que a gente tem visto. São pacientes, os pacientes mais graves, na maioria, são do sexo masculino realmente.
E eles consideraram como obeso o paciente com IMC maior que 30. Não importa se é idoso ou se é adulto jovem. IMC maior que 30, eles classificaram como obesidade. E o que eles viram, e eu vou mostrar alguns slides ao longo da aula, é que os pacientes, na primeira semana, eles realmente são pacientes hipometabólicos, e a partir da terceira semana da UTI é que eles fazem hipermetabolismo. E que esse hipermetabolismo provavelmente perdura por muito tempo pós-alta da UTI. Tá? Vocês vão ver, esse é o estudo dele, que já está publicado. Vocês vão ver que eu vou usar alguns slides da aula dele. Eu pedi permissão para ele, ele autorizou, então são slides que eu estou usando com a autorização dele, tá bom? Esse é um slide do que ele colocou, ele apresentou isso no ESPEN desse ano, em que ele mostra, na primeira semana de UTI, né, nos primeiros dias, um paciente realmente hipometabólico. Então, se eu tenho um paciente hipometabólico, por que eu vou dar muita caloria para esse doente? Não tem porquê. Se a gente der muita caloria, a gente vai hiperalimentar. Tá? Então, agora, com o calorímetro, com o resultado de calorímetro, a gente já está conseguindo comprovar em números o que a gente já achava, que esses pacientes, nos primeiros dias, eles consomem pouco. A gente não pode dar muito. Tá? Essa aqui é uma orientação de evolução dele, do Van Zanten, não para paciente COVID, tá? Para paciente crítico em forma geral. O que eles colocam é que a gente evolua com cautela os pacientes, que a gente leve dias para levar ao VET pleno, que a gente não comece nenhum doente com VET pleno, que seja uma progressão devagar, por isso que eles chamam de slow ramp-up, né? Uma progressão com cautela, uma progressão lenta. Essa progressão em 4 dias que eles colocaram para paciente crítico não vale para o COVID. A gente não leva 4 dias para chegar no pleno. Às vezes a gente leva 6 dias para chegar no pleno para esses pacientes. E um pleno mais baixo do que a gente sempre fez de uma forma geral, tá? Uma oferta calórica um pouco menor. Esses pacientes com COVID que eu falei, lembra que eu falei que eles levam dias para chegar na UTI? Eles levam, às vezes, 5, 7 dias para chegar na UTI com a insuficiência respiratória. Esses pacientes cursam, que eu falei, com baixa aceitação de dieta antes de chegar lá. Então, são pacientes que têm alto risco de síndrome de realimentação quando a gente começa a dieta enteral. Então, nos 3 primeiros dias, que é o período crítico da hiperalimentação, que a gente sempre falou isso para paciente crítico, a gente precisa monitorar fósforo, potássio e magnésio. No COVID, dá para a gente monitorar só nos 3 primeiros dias? Não dá. A gente tem que monitorar pelo menos nos 5 a 7 dias de dieta se esse paciente hiperalimentou ou não. Se tiver algum sinal de hiperalimentação, não evolua a sua dieta. Para ver se você realmente precisa evoluir ou se você pode só não evoluir. Espera o médico fazer a reposição eletrolítica e aí sim você volta a evoluir o doente. Por isso também é um doente um pouco mais arrastado em relação à evolução de terapia nutricional, tá? Esse é um resultado dele já não volta em torno do 4º dia de terapia intensiva, onde ele mostra ainda um doente um pouco com VET mais baixo. Você vê, ele colocou ali mais ou menos 18 calorias por quilo. Então, a gente estaria chegando, vamos dizer assim, uns 25 calorias por quilo, no paciente COVID não dá. Né? Ele ainda está hipometabólico em torno do 4º dia de terapia nutricional. Então, a gente já entendeu que a gente não pode hiperalimentar, principalmente na fase aguda, principalmente na primeira semana de terapia intensiva. Em relação à proteína, o que a gente tem? A gente tem dieta hiperproteica. Isso é consenso entre as sociedades. A gente faz dieta hiperproteica. Eu falei diversas vezes no início que esse paciente vai perder massa muscular, por melhor terapia nutricional que você faça. Então, a proteína ela tem que fazer parte da sua terapia nutricional, uma oferta hiperproteica. Né? A gente sempre colocou desse paciente também ter mobilização dentro da UTI, só que é um paciente que está em uso de bloqueador.
né? É um paciente que está imóvel no leito. O que já está se fazendo é a eletroestimulação pela fisioterapia, tá? Alguns serviços já estão fazendo isso. O que a gente sabe da gente é que a gente tem que fazer oferta hiperproteica. É de cara? Não. Meu paciente internou, eu sei que eu tenho que dar proteína porque o músculo dele vai ser consumido? Não. A proteína, assim como a oferta calórica, ela tem que ter uma progressão, né? O que os estudos mostram, o estudo do Van Zanten mostrou, o que foi o ProteInvent, é que quando a gente faz uma oferta até 0,8 nos primeiros dias, e aí sim, em torno do terceiro ao quinto dia, a gente faz a oferta hiperproteica, o resultado é melhor. Então, a gente entende que a gente tem que fazer a oferta hiperproteica, mas não é no D1, no D2 desse doente. Tá? A gente vai fazer a oferta hiperproteica, mas a gente progride um pouco mais rápido até do que a caloria, mas a gente também tem que fazer uma progressão para esse paciente. O obeso, de novo, só a Aspen que divulgou, e ela manteve a oferta, a recomendação do paciente crítico, que é ainda mais alta, né? Uma oferta hiperproteica para o paciente obeso, e quanto mais obeso, eles preconizam ainda mais proteína para esse doente. Vocês veem 2,5 para um paciente acima de 40 gramas, acima de 40 quilos de IMC, 40 quilos por metro quadrado de IMC. Para quem já trabalhou com paciente obeso em terapia intensiva, fazer tudo isso de proteína para o doente não é fácil. É quase que impossível você fazer isso só com fórmula. Você tem que, além de usar uma fórmula muito hiperproteica, você tem que usar módulo de proteína por fora, né? E o que se preconizou no COVID, o que se orientou, é que em função do excesso de carga de trabalho, muitos doentes ao mesmo tempo internados, às vezes tinham 2, 3 pacientes pronados ao mesmo tempo. É que para minimizar também a entrada da enfermagem no leito, até por conta do risco do vírus e do excesso de carga de trabalho, é que a gente não fizesse módulo de proteína 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, como sempre foi preconizado, né? Que a gente juntasse isso e fizesse uma vez por dia, de uma vez só. Eu coloquei lá no nosso hospital, nos meus doentes, o que a gente fazia? Quando instala a dieta, instala o módulo de proteína, faz o módulo de proteína. Então, a enfermagem só precisa ir no doente uma vez, pelo menos para a terapia nutricional, tá? Quando a gente fala de proteína, a gente não pode falar só de quantidade de proteína, né? Nós somos nutricionistas. A gente fala de qualidade do nutriente também. A gente estudou que tem proteína de alto valor biológico e proteína de baixo valor biológico. E que as proteínas de origem animal são as proteínas de alto valor biológico. São as proteínas que têm o seu perfil de aminoácido completo, e principalmente, dentre elas, a gente ainda tem diferença entre caseína, entre proteína do soro do leite. A gente tem que a proteína do soro do leite é a proteína que tem uma maior quantidade de leucina, que é um aminoácido importante em relação à síntese de proteína muscular. Se no meu hospital só tem caseína, é caseína que eu vou usar, é lógico. Né? Eu não vou fazer uma oferta mais baixa de proteína porque eu não tenho proteína do soro do leite. Mas se eu tenho proteína do soro do leite, eu vou usar a proteína do soro do leite, tá? É uma proteína de mais fácil esvaziamento gástrico, de melhor digestibilidade. Muitas vezes a gente tem o paciente em prona, né? Para quem não viu, é o paciente que fica de bruços no leito. Então, você ter um nutriente com melhor esvaziamento gástrico é melhor para esse paciente. Eu falei do excesso de sedação, então você ter nutrientes que tenham uma melhor digestibilidade, uma melhor tolerância para o doente, melhor também. Então, qual é o nosso desafio nesse paciente? É a gente conseguir atingir essas altas ofertas de proteína que eles recomendam, sem hiperalimentar, sem causar o overfeeding nos doentes, tá? Então, atenção quando vocês forem colocar módulo de proteína por fora e esquece de calcular o valor calórico da proteína do doente. Calcule o valor calórico, soma o valor calórico da proteína, soma o valor calórico do Propofol, para vocês evitarem a hiperalimentação nesses pacientes. Aqui tem a figura do paciente pronado, né, o paciente que fica de bruços no leito. Por que eles fazem isso? É uma estratégia que eles usam para você ter uma distribuição mais uniforme da tensão pulmonar, melhora a relação ventilação-perfusão, melhora a mecânica pulmonar.
Então, muitos pacientes que têm uma troca gasosa muito ruim, que é o problema do COVID, quando prona, essa situação diversas vezes melhora. Por isso que começou o COVID pronando só doentes entubados, e hoje em dia, não importa o doente, ele pode estar na enfermaria com 2 litrinhos de O2, 3 litrinhos de O2, e também está se pronando esses pacientes que estão só com catéter de oxigênio, tá? Porque realmente melhora a oxigenação. Tá, a prona, ela é manter o doente, como tá esse bonequinho aqui em cima, esse bonequinho mais claro, azul claro aqui, ele fica de bruços no leito. Então, imagina colocar um paciente com diversos fios, diversas bombas, tubo na boca, ao contrário no leito, de bruços no leito. Não é fácil. Precisa aí de umas 5 pessoas, às vezes, para virar o paciente. Você faz essa estratégia por quê? Porque é um paciente, quando que você prona, quando você coloca ele de bruços, você faz uma distribuição mais uniforme da tensão pulmonar. Você acaba melhorando a troca gasosa do doente. Você melhora a relação ventilação-perfusão, melhora a mecânica pulmonar. O que eu disse é que assim, a prona, ela não surgiu com o COVID, ela não é uma novidade do COVID. A gente já tinha antes paciente pronado, né? Paciente que cursava com SARA e muitas vezes era pronado no leito. E melhora tanto, né? Realmente uma estratégia utilizada no COVID, que não é só paciente entubado que eles acabam pronando. Muitos pacientes que estão na enfermaria, só com catéter de oxigênio, seja 2 litros, 3 litros de O2, também está ficando em prona, tá? Porque o resultado realmente é uma boa estratégia para esses pacientes com injúria pulmonar. Só que o que a gente tinha antes é que quando a gente ia pronar o doente, passava a sonda distal por endoscopia e a gente alimentava lá embaixo, não tinha risco de broncoaspiração. O que acontece no COVID é que você não vai chamar a gastro para passar endoscopia, só para fazer isso, só para passar uma endoscopia, só para passar uma sonda por endoscopia, né? Por causa do risco de disseminação do vírus. Então, se passa sondas cegas, a enfermeira mesmo passa, e a gente está nutrindo em posicionamento gastro. Então, qual é a orientação? Manter o doente com a cabeceira elevada, como está o bonequinho roxo. A diferença só é que ele estaria de bruços, tá? Então, sempre manter a cabeceira elevada, fazer um ml hora um pouco mais baixo da dieta, para que evite grandes volumes, para minimizar o risco de broncoaspiração. Não usar dieta hiperlipídica, porque a gente sabe que a gordura retarda esvaziamento gástrico. Avaliar com o médico se ele pode prescrever um procinético regular para esse doente, né, para facilitar também, para minimizar risco. Sempre infundir em bomba infusora, sempre. E que quando o fisioterapeuta lá na estratégia com o intensivista falar vamos pronar, e esse doente já está com dieta enteral, a gente tem que parar a infusão por 1 hora mais ou menos. Aí sim, você prona o doente com segurança. E sempre tem marcado qual é a hora de supina do doente, em que horas esse paciente vai voltar para a posição supina. Então, antes de voltar para a posição supina, a gente também para a dieta e aí volta esse doente para a posição supina. Então, são estratégias que existem para você minimizar o risco de broncoaspiração, tá? O Aspen colocou da gente fazer um ml hora mais baixo, né, nesses doentes, com menos velocidade para resultar em menor volume no final das contas, né? E aí a gente minimizar risco de broncoaspiração. O ECMO, a gente praticamente não viu, né? Tudo o que eu vi de prona, eu praticamente não vi ECMO, eu vi pouco doente em uso de ECMO, mas tem serviços que têm costume de ECMO, esses serviços, aí eles realmente usaram, colocaram bastante doentes com Covid em ECMO. É uma circulação, como se fosse um pulmão artificial desse doente, né? Você dá um repouso para o pulmão, assim, faz uma circulação extracorpórea nesses doentes, uma ventilação extracorpórea, e aí realmente tem resultados bons. Como na Europa, muitos não mostraram tão bom resultado assim, e ECMO não é uma prática comum nossa, a gente acabou não vendo tanto. O fato do doente estar com essa máquina, estar em ECMO, atrapalha a minha terapia nutricional? Eu tenho que zerar ele? Também não. Assim como eu não zero na prona, eu não zero no bloqueador muscular, eu também não zero no ECMO.
Então, eu faço nutrição precoce, eu começo com dieta trófica, como eu começo nos outros doentes, e eu evoluo com cautela, assim como eu evoluo o paciente com COVID normal que não esteja em ECMO. O que eu não falei na prona, que uma das alternativas que acabou sendo usada para paciente que não tolerou dieta enteral em posição prona, e a prona ela não fica um dia, né? O paciente prona, fica 18 horas nessa posição, depois ele volta para a supina, depois ele repete essa posição prona, depois ele volta para a supina. Então, paciente que nesse caso não tolerou dieta enteral, muitos profissionais fizeram nutrição parenteral nesses doentes, tá? Porque o principal é você não deixar de fazer terapia nutricional nesses pacientes. Então, se ele não tolerou volume, se teve resíduo, esses pacientes distendeu, esses profissionais partiram para a nutrição parenteral nesses pacientes em prona, tá? O uso de fibra já é uma polêmica dentro da terapia intensiva, né? Se usa ou se não usa, qual é o momento certo para eu usar fibra. E aqui mostra realmente o vírus, né, o SARS-CoV ali no nosso intestino, ele realmente ataca também trato gastrointestinal. A fibra, a gente sabe qual é o valor benéfico da fibra, né? Ela tem diversos benefícios, então não usar fibra para sempre também não dá, né? Ela tem o seu papel importante e ela tem o seu momento de uso. Então, se o meu paciente não tem risco de isquemia intestinal, não está em uso de droga vasativa, eu sei que tem benefícios para a microbiota, eu posso considerar o uso ou de uma fórmula com fibra ou do uso de módulo de fibra por fora. Lembrando, a primeira semana talvez não seja um bom momento para esses doentes. São doentes que na primeira semana ficam muito graves. E se eu quero usar módulo, lembrar que eu posso ter numa única enfermaria com 10 leitos, 4 doentes pronados, por exemplo. Isso para a equipe de enfermagem é um excesso de carga de trabalho. Então, colocar vários módulos por fora, modular muito a dieta, pode não ser uma boa estratégia, tá? Então, se eu estou pensando em usar fibra, primeiro eu tenho que pensar se isso não vai causar um prejuízo na minha oferta proteica. Se eu tenho uma dieta que tem bom aporte proteico e também tem fibra, ok. Se eu quero botar muito módulo por fora, pensa no excesso de carga de trabalho da enfermagem com esse excesso de pacientes que estão internados. E pode ser que esse seu módulo não seja feito, tá? Não seja administrado. Então, pensa bem antes de prescrever, tá? E quando esse paciente é extubado, né? Já entendi que ele fica grave, que tem aí uma fase muito ruim, mas o que a gente quer é que esse doente seja extubado, que ele vá para casa. O que a gente tem que pensar? Que quando o paciente perde massa muscular, primeiro que ele não perde só quantidade de músculo, ele perde também em função, em qualidade de músculo. E eu não perco só da coxa, só da bochecha, só do braço, que a gente olha que aquele paciente está consumido. A gente sabe que existe a disfagia sarcopênica. Toda essa musculatura da deglutição também é prejudicada. Não só a deglutição é prejudicada pelo tempo de tubo, que no COVID também é maior, porque por conta do vírus, a traqueostomia ela só é feita um pouco depois do que normalmente é feita no paciente crítico. Então, tanto o tempo de tubo leva à disfagia, quanto a perda de massa muscular também leva à disfagia. Então, tem que ter avaliação da fonoaudiologia quando esse paciente é extubado. A gente tem muita dificuldade de alimentação via oral no pós-estote, né, na pós-extubação desses pacientes. São pacientes ainda dependentes de oxigênio, são pacientes que ficaram muito tempo sem se alimentar. Então, a via oral nesses pacientes é assim, um desafio, né, quando eles saem da ventilação mecânica. Então, tem que pensar se a gente não vai manter por um pouco mais de tempo a nutrição enteral para você garantir uma oferta hipercalórica, hiperproteica, e quando ele estiver realmente aceitando a dieta por via oral, aí sim você tirar a sonda nasoentérica. Isso no papel, e eu falando, é ótimo. Na prática, o cara ficou 18 dias, 20 dias com tubo na boca, traqueostomizou, tirou, ele quer comer. E ele não quer ficar com a sonda. Então, muitas vezes, o paciente tira a sonda.
e repassar haja psicologia. Então, assim, se você não conseguir repassar, otimize a sua oferta por via oral. Muda o cardápio, adapta o cardápio com o doente, faz uma dieta hipercalórica, hiperproteica com ele, em que ele consiga aceitar. Hoje em dia já existe suplemento em forma de creme para paciente que tem disfagia. Então, usa das suas estratégias em relação à terapia nutricional oral para quando você não conseguir manter essa sonda nasentérica por mais tempo depois da extubação, tá? O que a gente não pode esquecer é de evoluir a oferta hipercalórica, a oferta calórica e proteica, quando esse paciente é extubado, porque ele já saiu da fase aguda, ele já está numa fase crônica da doença. O que o estudo do Schmeier mostrou? Que esse paciente fica hipermetabólico depois, né? Depois, assim, de 10 dias de UTI, 3 semanas de UTI, esse paciente ele está hipermetabólico. Então, é o momento que eu tenho que ofertar mais caloria e mais proteína para esse doente. Aí, ao contrário, eu não posso hipoalimentar. São doentes que fazem necessidades de caloria e proteína muito mais altas, tá? Então, não esquecer de rever o seu cálculo, rever o aporte calórico e realmente aumentar a oferta calórica de proteína nesses pacientes. Esses são os gráficos do estudo dele, onde ele mostra aí um hipermetabolismo prolongado. O que eles já estão falando é que, às vezes, por talvez, né, pela experiência que se tem já de paciente crítico, em que esse hipermetabolismo, principalmente paciente queimado, fica de 6 meses a 1 ano pós-alta de UTI, provavelmente é o que a gente vai ver no COVID. Então, não só na alta da UTI para a enfermaria, que a gente tem que rever o aporte desse doente, aumentar a oferta calórica e proteica, mas também na alta da enfermaria para casa. E que aí, talvez por uns 6 meses, né, a gente vai ter que acompanhar o doente ou fazer uma boa orientação de alta hospitalar para que esse doente consiga manter uma oferta hipercalórica e hiperproteica em casa. Uma pergunta que sempre surge, e o paciente obeso, eu também vou fazer isso? Depende. Às vezes, no paciente obeso, a gente vai fazer talvez uma oferta normocalórica, mesmo no pós-alta, mas manter hiperproteica, tá? O módulo de proteína é uma boa solução para esses pacientes. Então, o que a gente falou até aqui? Que é um indivíduo com alto risco de desnutrição, ele perde massa muscular, não olha o paciente obeso como um paciente que tem reserva, não tem reserva de massa gorda, para a gente não serve, a gente precisa de massa magra, a gente precisa de massa muscular, e isso esse paciente da terapia intensiva vai ficar comprometido. A gente não pode hiperalimentar na fase aguda, isso atrapalha o doente, e isso tem consequências a longo prazo. A terapia nutricional que a gente faz, principalmente primeiros dias de UTI, a Priscila, gente acabou de leva um travar tempo de para novo. recuperar. Acabou de Deixa eu ver. travar. Vai ter que Aonde? voltar do início desse slide aí, Tá. Já tá? voltou? Voltou? Agora voltou, voltou. Tá. Só termina do início. Tá. Então, são pacientes que têm alto risco de desnutrição. São pacientes que já chegam para a gente em risco nutricional. Eu falei várias vezes que são pacientes que têm dificuldades de alimentação antes de internar. São pacientes que têm dificuldade de alimentação depois que são estubados. A gente tem vários relatos de fadiga 1 mês, 2 meses ainda depois do COVID. Então, imagina fazer exercício resistido, muito difícil. Então, a gente vai demorar para recuperar esses doentes. O que a gente já sabe de paciente crítico é que a terapia nutricional que a gente faz nos primeiros 10 dias de doença, isso interfere por muitos anos do doente. O paciente leva, às vezes, até 5 anos para recuperar a capacidade funcional, para recuperar a função de músculo. Isso interfere na qualidade de vida do paciente. Então, o que a gente faz na terapia nutricional vai refletir por muitos anos depois da alta. A orientação de alta de hospital que a gente dá é muito importante para que esse doente em casa consiga recuperar todo esse atropelamento que ele passou durante a UTI, tá?
Não pensar no paciente obeso como um paciente que tem reserva. É um paciente que tem reserva de massa gorda. Para a gente não serve. A gente precisa de reserva de massa magra. A gente precisa de massa muscular. Então, o paciente em casa é o momento que a gente tem para tentar recuperar isso. Não hiperalimentar na fase aguda, isso prejudica tanto a parte de músculo, quanto a parte de desmame e de ventilação mecânica. Então, não hiperalimentar. Tem associação com maior mortalidade quando a gente faz isso. Evitar, então, hipoalimentar, quando a gente já pode rever o nosso aporte. Otimizar a oferta proteica, né? São pacientes que precisam de proteína, porque perde muita massa muscular. E guardar que esses pacientes têm um hipermetabolismo prolongado. Então, ele não ficou hipermetabólico porque ele ficou na UTI. Ele continua hipermetabólico quando ele está no quarto, ele continua hipermetabólico quando ele vai para casa. Então, não esquecer, se você não tem um ambulatório para fazer o atendimento, o acompanhamento pós-alta, faça uma boa orientação nutricional de alta hospitalar, tá? Obrigada. Eu estou à disposição, até se precisarem do estudo, os mais novos, o estudo do Schmeyer, o estudo de fraqueza do Covid, eu posso enviar, só me pede ali pelo direct que eu consigo enviar, tá? Então, obrigada aí pela atenção de todo mundo. Obrigada, Cris. Obrigada a você, foi sensacional, maravilhoso, né? Eu adorei. É Olha, eu vou te dizer assunto que que é eu gosto tenso, muito. porque eu fiquei essa semana na classificação suspeita Covid. Eu falei, ai, não quero. Nossa, É sério. muito ruim. É muito ruim. Mas aí passou, veio não detectado, meu swab, então deu tudo certo. Então, eu tô ilesa ainda nessa pandemia. Nossa, nesse teu trabalho direto com Covid, né? Você ter passado ilesa realmente, né? É muita coisa, mas eu acho que foi maravilhoso, eu acho, não tenho certeza, né? Eu acho que você conseguiu dar uma visão geral, né? E passar a tua experiência prática realmente, né? Em relação a essa atuação. Claro que temos aqui algumas perguntas. Algumas das pessoas ansiosas foram fazendo perguntas e você depois foi respondendo, né? Mas sempre tem algumas perguntas importantes para a gente colocar. Eu acho que nem teve tantas assim, porque realmente a tua exposição foi muito clara, né? Foi muito clara. Cris, poderia Mas pedir para a também, né, Priscila eu tô voltar vivendo ao slide Covid, 2. eu tô vivendo Covid 24 horas do meu dia. Pois é. Não, e aí acaba, assim, realmente eu acho que é uma situação muito nova e você tem toda essa experiência para passar para a gente, né? Ela quer que você volte no slide 2, enquanto eu vou Vou separando aqui voltar. as perguntas, né? Então, você colocou, né, todos os cuidados. Algumas pessoas estavam perguntando aqui sobre o prona, se o prona aumentava o risco de broncoaspiração. Eu acho que você deixou isso bem claro, né? Até em relação aos cuidados para mudar de posição, né? Então, de interromper a dieta uma hora antes de, né, passar da posição supina para prona e vice-versa, né? Que você tinha colocado. Mas aqui tem uma pergunta da Maria do Carmo perguntando se existe alguma questão relacionada à suspensão da nutrição enteral no paciente com ventilação mecânica em relação a níveis de ureia ou sódio muito elevados, né? Ah, tá, mas aí não E tem a ver com prona. não é porque, na verdade, ela estava falando de suspensão, eu fui fazer um comentário aqui, acabei fazendo um comentário, Posso tirar né? aqui? Pode sim, se você já Tá, colocou para ela, ela deve ter tirado a foto. tá. Não, é porque ela estava perguntando, né, sobre suspensão de dieta, né, e aí acabou que ela fez essa pergunta em relação a níveis de sódio ou ureia. Se tem Tá. algum consenso diretriz em relação a isso. Não tem nada que fala assim, se eu fizer 200 de ureia, 160 de sódio, eu vou suspender a dieta. Não tem. Mas a gente sabe que no distúrbio eletrolítico a gente tem que rever o que a gente está fazendo. Talvez andar para trás, talvez esse doente precise dialisar, talvez esse doente precise de água, né? Corrigir aí uma deficiência hídrica que ele esteja, e talvez por isso ele esteja fazendo hipernatremia. Se eu tenho um doente que eu só vejo a ureia alta, com sódio alto, provavelmente eu vou reduzir o que eu estou fazendo. Eu não vou zerar, mas eu vou reduzir o que eu estou fazendo.
E eu vou esperar o médico corrigir, dependendo da hipernatremia que ela esteja falando, né? Que é aquilo comum que a gente acaba vendo, 160, né? 100 por aí. Mas são doentes que a gente consegue, que eles conseguem, às vezes, ou fazendo soro glicosado a 5%, eles fazem a correção do déficit de água do doente, e aí você vê o sódio, a natremia cair. Cuidado, porque eles não vão fazer uma queda de sódio acima de 10 mEq. Não é um doente com 170 de sódio que vai cair para 145 e entra na normalidade. Não é isso. Isso também é perigoso. Então, talvez na correção você ainda veja a hipernatremia, mas é porque tem um limite para corrigir o sódio, né? Ele tem que ir caindo aos poucos. Ele não pode ter uma queda brusca, que também não também é perigoso. Então, você não vai ver entrar na normalidade no dia seguinte, mas depois não tem consenso, eu não zero, mas muitas vezes eu involuo o que eu estou fazendo. Certo. E em relação ao paciente renal, tem algumas perguntas aqui, né? Você trata o paciente com COVID, disfunção renal de uma forma diferente do paciente crítico normal? Em relação à proteína, à oferta proteica, por exemplo, você muda, né? Porque, em geral, ele com insuficiência renal aguda, ele dialisa, né? E a gente mantém a oferta proteica alta, que é o que a gente faz no paciente grave. Isso muda alguma coisa no paciente com COVID ou Não, não? para o COVID a gente ainda não tem essa mudança, a gente continua fazendo oferta hiperproteica se esse doente está dialisando. O que pode acontecer é que no caos, né, aconteceu, vamos dizer assim, de algum serviço não conseguir dialisar todos os doentes. E tem uma outra pergunta aqui. No caso de pacientes com doença renal crônica, como fica em termos de diálise após a cura? Eu não entendi essa pergunta, Leila. Não sei se você entendeu, Provavelmente é o Priscila. paciente que não recuperou função renal, né? O paciente que É, fez a insuficiência renal pelo COVID, tá acabou aqui. não recuperando e fica em diálise. Pode ser isso? Deve ser isso? Eu acredito que sim, que é o que pode acontecer em qualquer paciente crítico, né? Recuperar ou É, não a você função vai tratar renal, como né? todos os outros, você vai fazer É, hiperproteica do mesmo jeito, assim como você faz outro paciente crítico que não tenha recuperado função renal. Não muda. A se gente ele ainda não for tem estudo crítico, mudando. gente, né, Priscila? É muito importante falar isso, tá, gente? Se o paciente for crítico, ele vai fazer dieta hiperproteica, né? Se depois que ele deixar de ser crítico, ele não tiver uma recuperação de função renal, aí a gente vai ter que avaliar, né? Enfim, né? Se Como a ele gente for um trata um paciente com. doente em hemodiálise de ambulatório. Ele deixou de ser Exato. aquele paciente tão hipermetabólico, mas o que os estudos mostram é que esse paciente ainda tem um grau de hipermetabolismo. Então, talvez a gente seja um pouco mais permissivo do que a gente é num tratamento ambulatorial, tá? Sim, se ele for um paciente que ia sair e ficar em tratamento conservador também, é o que a Priscila chamou a atenção. Diálise é diálise, a recomendação de proteína é mais alta e tratamento conservador, né? A dieta, a gente tende a não fazer mais hipoproteica, vocês sabem disso, né? Então a tendência é a gente fazer uma dieta normoproteica, enfim, e aí tudo vai depender também do quanto ele precisa até de recuperação, como está essa função renal, né, Priscila? Isso é muito, Isso. né, individualizado. Bom, você que chegou a comentar sobre a questão do whey, né, da questão da digestibilidade, que é uma questão que a gente fala muito e lê muito, tem alguns trabalhos mostrando bastante sobre isso. E aí teve alguma pergunta aqui se você teria experiência com proteína vegetal ou teria alguma vantagem usar proteína vegetal, enfim. Não tenho experiência com proteína vegetal em terapia intensiva. Para mim, a proteína animal é a proteína de alto valor biológico, é a proteína que tem uma quantidade maior de leucina, que para mim está mais associada à síntese de proteína muscular, é o que os estudos mostram, né? É ela que vai lá agir na mTOR. Mas já me perguntaram uma vez, e se eu tiver um paciente vegetariano, o que eu vou fazer? Se ele me contou isso antes dele ser entubado e eu fiquei sabendo, eu vou respeitar e eu vou tentar usar a proteína vegetal para ele, lógico. Não é uma proteína que eu tenha visto em nenhum hospital, mas a gente vai ter que comprar a proteína para esse doente, a gente vai ter que respeitar. Agora, eu não tenho essa experiência de proteína vegetal dentro de terapia intensiva. Eu uso proteína de origem animal. Eu uso proteína do soro do leite. A É maioria dos isso, né, gente? hospitais nem tem whey, né? A maioria dos Isso, eu ia hospitais tem falar. caseína. Eu ia falar isso, né, gente? Quando a gente tem o whey, agora a gente tem conseguido às vezes, né, Priscila? Mas assim, a gente tem que É. dar graças a Deus. E claro, a gente sabe que a gente consegue uma adequação de aminograma boa com proteína vegetal, ajustando quantidade, né? Isso a gente já sabe hoje.
Mas, gente, para quem vai para Eu dentro não do vou ambiente conseguir com uma dieta hospitalar, integral, né? exato, porque a gente vai dentro do ambiente hospitalar, sabe que a gente tem várias restrições, né? Então, assim, eu concordo plenamente com a Priscila. Eu acho que, assim, a proteína de escolha, se eu tiver, vai ser whey. E se houver alguma restrição sabida por conta do paciente, né? Aí sim a gente poderia tentar providenciar uma proteína vegetal. Mas eu não vejo a menor vantagem em Não, termos nem nutricionais a gente fazer isso, até porque a gente tem dificuldade, né? E outra coisa, né, gente? Vamos lá. Em termos de digestibilidade, é maravilhoso, né? A gente sabe que, dependendo da proteína vegetal, a digestibilidade às vezes não é tão boa assim, né? Então, isso pode também ser um fator limitador. A Evelyn, que estou vendo aqui no vídeo, que foi nossa aluna da pós, ela não teve aula com você, né, Evelyn? Né? Mas está aqui te aproveitando. Gente, Aliás, eu Evelyn, preciso eu te falar. aproveitei muito, porque você era a única pessoa que eu estava vendo na aula. Eu te olhei a aula toda. E eu não vi o vídeo dela, não desliguei o vídeo dela. Olha só, deixa eu te falar. Aproveitando, preciso falar com você depois, tá? Uma questão aqui. Tá. Mas olha só, ela perguntou se existe algum protocolo de micronutriente. Micronutriente é a polêmica da vez do Covid, né? Principalmente, vitamina D, você vai fazer selênio, você vai fazer vitamina C. Isso é polêmica na terapia intensiva como um todo, sempre foi. Isso entra, inclusive, no Surviving Sepsis Campaign. Se entra o selênio, se não entra, se entra o magnésio, não entra. O que a Met Berger tem feito, eles fazem realmente uma dose de micronutriente por fora venoso. Eles fazem zinco, eles fazem selênio, eles fazem vitamina C, tem coisa que eles fazem, o que tem venoso, eles fazem venoso, o que tem só enteral, eles fazem enteral. Mas aí são nutrólogos, são médicos, e quem faz essa manobra é o médico. A gente não pode prescrever esse tipo de coisa, ainda mais que ainda é polêmico dentro da terapia intensiva. Se os micronutrientes antioxidantes, por exemplo, melhorariam ou não essa resposta inflamatória, isso ainda está em estudo. Então, não vou conseguir te dizer, porque não tem um protocolo de micronutriente específico para a COVID, porque ainda não tem nem específico para paciente crítico, que dirá para o COVID. Pois é. E aí ela pergunta também de probióticos e simbióticos. Entra na galera da fibra, né? A gente ainda não sabe realmente que probiótico a gente usa, qual cepa a gente usa, que dose, em que momento. Então, a gente não tem isso estabelecido para o paciente crítico, a gente também não tem estabelecido ainda para o COVID. Eu sei que tem um estudo em andamento na Carolina do Norte com probiótico, mas em pacientes que estão em casa, não pacientes de terapia intensiva. Eles estão estudando o probiótico no COVID, em pacientes com coronavírus, né? A pessoa tem que estar o diagnóstico positivo, mas são pacientes que estão em casa. Esse estudo está rolando. Porque é isso que a Priscila falou. Eu já li alguns estudos com probiótico, e são estudos que fazem inferência também, né? Eles imaginam, mas assim, eles estão estudando essa população agora. E no paciente crítico, a gente já tem receio, né? Imagina com COVID, então não É tem só a gente ver o protocolo, que né? aconteceu agora, acabou de acontecer com o ESP em 2020, que foi específico de pancreatite. Depois que todo mundo falou, não, tudo bem, a gente pode usar probiótico na pancreatite, vamos considerar o uso, né? Porque antes era, não usa de jeito nenhum. Aí depois ficou, não, pode considerar o uso na pancreatite. Aí o que o ESP em 2020, o ESP de pancreatite publicou? Não use de novo. Eles Eu não tiraram sei de se novo você o chegou a ver, eu probiótico da cheguei a ver uns recomendação. 3 relatos de caso tá, Evelyn, até te respondendo, eu cheguei a ver alguns relatos de caso de CTIs que usavam, tipo, Saccharomyces boulardii ou outros para protocolo para diarreia, tá? E já tinham esses protocolos de probiótico para diarreia no paciente crítico, enfim, por antibiótico terapia, né? A colite pseudomembranosa, que são situações, né, Pri, discutidas, e que tiveram casos de translocação desses probióticos, tá? Em pacientes com COVID, claro que isso ainda é estudo de caso, tá, gente? E eles cogitavam que talvez, né, essa questão da ligação do COVID com o intestino e que isso aumentasse a permeabilidade, porque eu vi relatos de hospitais, se eu não me engano, esse hospital foi italiano, eu vou ter que ler o estudo de novo, pegar para ver, mas eu acho que foi isso. Eles disseram que durante anos eles faziam esse protocolo e eles nunca tiveram essa translocação em paciente crítico normal. E aí eles cogitaram se talvez isso não pudesse ser uma suscetibilidade de paciente com COVID,
Mas, pessoal, é Sim, algo muito inicial, né? Algo é. muito de uma coisa descrita, né? O paciente crítico, quando o paciente é séptico, em 1 hora da sepse, ele já tem permeabilidade intestinal alterada. Em 1 hora da sepse. Em até 6 horas, ele já tem a microbiota transformada em patobioma. O microbioma dele fica patobioma. Então, aquele estudo que eu mostrei, o SARS-CoV, eles colocaram lá dentro quase do intestino. Então, essa relação toda a gente ainda não sabe. Exceto o Covid, o relato de caso, Saccharomyces boulardii, eu posso dizer, eu não uso, e se eu estiver perto, eu não deixo ninguém usar. Porque eu já vi uns 3 ou 4 relatos de casos de fungemia com Saccharomyces Também, boulardii, exato. e fungemia mata. É alta taxa de mortalidade. Então, Saccharomyces boulardii está fora de terapia intensiva. Falando de outros probióticos, outras cepas, né? Tem um Agora você estudo falou, grande eu não sei se foi Saccharomyces boulardii. Vou até tem que, de repente, deixa eu tem ver um se eu estudo acho aqui. grande rolando com um probiótico para entrar no bundle de prevenção da PAV. Então, talvez eles Hum, consigam, com um lactobacilo específico, que isso participe aí do bundle de prevenção da PAV, tipo cabeceira elevada, higiene oral 2 vezes por dia com clorexidine, todos esses passo a passo, talvez esse uhum, probiótico entre nesse passo a passo, mas ainda está em estudo. entendi. Bom, vamos lá. Então, você chegou, eu acho que você foi bem clara aqui em relação à questão da caloria, né? De não extrapolar a caloria, porque chegou aqui até pergunta se o paciente for hiperglicêmico, se ele usaria, por exemplo, uma dieta hipoglicídica, né? Não sei se você quer comentar em relação a isso. Tá, essa semana a gente vai publicar pela Braskem a diretriz nova de terapia nutricional no diabetes. Então, vocês podem acompanhar aí pelo site da Braskem, vai sair sobre isso. E até o momento não tem nenhum consenso que diga que a gente use dieta específica, especializada para o diabetes quando o paciente cursa com hiperglicemia. Eu vou dizer a minha experiência. Se eu tenho um paciente que está com 400, 300, 400, 300, está com dripping de insulina e não tem risco de isquemia intestinal, que vocês têm que ver isso. A dieta própria para o diabetes, ela tem fibra na composição. Ela não tem só modificação de tipo de carboidrato, todas elas têm fibra na composição. Então, veja se é o seu momento de colocar fibra. Se é o seu momento de colocar fibra e não vai te dar prejuízo em relação ao aporte proteico, troca. Eu também troco. Se puder ajudar o doente com uma oferta de um carboidrato de menor índice glicêmico, eu também coloco. Depende do momento que o doente está, entendeu? E tem uma pergunta aqui sobre suplemento oral. Você já tinha falado hipercalórica e hiperproteica, e aí existe a Josiele perguntou se você faz hipolipídica. Se eu tiver com um doente com via oral, eu faço hipolipídica e coloco o suplemento nutricional por fora. Mas eu olhar o suplemento, ver se ele é hipolipídico, existe um suplemento específico que ele é hipolipídico, mas a quantidade de proteína que ele tem dentro é muito baixa. E aí esse prejuízo proteico não me atende, eu prefiro dar mais proteína. Então eu mexo na via oral do doente, faço uma oferta menos lipídica, né? Coloco aquela dieta hipogordurosa, que a gente chama, a dieta hipolipídica, e eu deixo o suplemento que tem uma carga mais alta de proteína, independente da oferta lipídica do suplemento. E você chegou a comentar, tem uma pergunta aqui da Tuane, você chegou a comentar, né, da questão da perda muscular muito grande, da questão da estimulação, e aí ela perguntou aqui se manteria uma dieta hipercalórica e hiperproteica depois que a fase crítica passar, né? Com certeza, é o momento exatamente de você fazer hipercalórica e hiperproteica. Tem uma aula do Schmeier, inclusive, que ele fala só de paciente crítico, que ele coloca que esse hipermetabolismo pode durar por 1 ano depois que o paciente vai de alta. Tem um médico que publica muito em queimado, que eu não estou lembrando o nome dele agora, e que ele fala que pode durar até 5 anos esse hipermetabolismo no grande queimado. Ele estuda só queimado. E está em estudo agora o Reenergize. Eu ontem vi que faltam 130 doentes para eles concluírem o estudo e que eles vão falar justamente quanto de proteína eles vão fazer nos doentes queimados, é específico para queimado. Então, provavelmente, é porque a gente ainda está vivendo o Covid, né? A gente tem 9 meses de pandemia. Na China vai completar 1 ano, dia 31 de dezembro, que foi o primeiro caso. Então, a gente ainda não tem esse acompanhamento, esse follow-up de
de 1 ano, 5 anos, a gente ainda não tem. Então, provavelmente, a gente vai saber ano que vem se esse hipermetabolismo persiste. Da minha experiência de paciente crítico, eu posso dizer, sim, faça dieta hipercalórica e hiperproteica por um bom tempo pós-alta da UTI, porque esse paciente vai precisar. Então, o Leonardo até fez uma pergunta aqui controversa, né? Porque a gente estava falando de paciente renal, né? E aí a gente foi muito claro em falar que o renal agudo, a gente dá dieta hiperproteica, ele é crítico, né? Depois a Pri comentou sobre a questão do paciente estar em hemodiálise, que a gente sempre faz. E aí ele colocou o paciente em renal crônico em tratamento conservador, né? E aí ele pergunta se a gente deve levar a questão proteica do renal ou fazer que quantidade em grama por quilo. Eu não sei se você tem experiência disso, se você quer comentar alguma coisa Não sobre entendi, ele isso. falou do renal Ele quer conservador? saber exato, por exemplo, o paciente teve uma alta de COVID, né? Ou ele evoluiu com uma lesão renal que não recuperou, né? E ele vai para alta e não vai dialisar, ele vai, né? Enfim, ele vai ser um tratamento conservador. E aí ele está perguntando da recomendação de proteína. Eu não sei se existe isso já, né? Não Porque tem existe essa questão do ainda. hipermetabolismo, tem essa questão da perda de massa magra, Não e tem existe o lado ainda. do rim dele em tratamento conservador, entendeu? Eu vou te dizer que menos de 1,2 eu não vou conseguir fazer. Eu ia falar exatamente isso. Eu não vou conseguir. A nossa Porque não tendência dá, no assim, o paciente tem hospital, que gente. recuperar de algum jeito. Então, a nossa tendência, tá, Leonardo, assim, eu nem ia falar de Covid, né? Mas a nossa tendência, quando a gente pega um renal em tratamento conservador e ele tem um hipermetabolismo, por exemplo, ele tem uma escara, né? A gente aqui tá falando de situações, né? Por exemplo, nesse caso, ele tem uma Sim. perda de massa muscular, que, claro, né, gente, vai retornar não com a dieta, mas com a dieta, mais a mobilização e tudo, né? Que precisa ser feita, a gente tende a fazer 1,2 e monitorar a função renal, né? Mas é Exatamente. muito difícil. A gente vai até 1,2 com essa resistência e observa a função renal. Eu acho Se eu que tiver que é a fazer nossa menos, eu vou tendência. sofrer. Eu não vou conseguir fazer menos que 1,2. E assim, a gente fala do Covid, não é só realmente perda de massa muscular. É muito tempo de leito. Eles saem Uhum. com lesão por pressão. Não tem como não sair. A gente Pois está é. aí na Semana Mundial da Lesão por Pressão, né? Essa semana, eu não sei se é dia mundial, eu sei que então, tem vários hospitais envolvidos com lesão por pressão essa semana, e a gente vê no Covid as lesões por prona, lesão em mamilo, lesão por pressão em mamilo muito em mulheres. Então, assim, o quanto de proteína tem de perda nessas lesões? Não é uma escara na sacra, são várias lesões pelo corpo, né? Joelho, que acontece também na prona. Então, assim, a perda, o risco-benefício, a perda, ela supera o risco. Então, menos que 1,2 eu não faria, mesmo renal conservador. Eu também. Eu ia fazer, por acaso, né? Você vê que a gente tem a mesma mente. Eu, para mim, menos que 1,2 eu ia fazer, dar essa resposta também, porque para Mas mim, não tem né? escrito em lugar nenhum, isso é da cabeça Sim. nossa aqui. Não, não tem, não tem. Na verdade, é a clínica, né, gente? A É, clínica acaba sendo soberana, você tem que tomar, você vai monitorar a função renal, você tem que lembrar que você está dando uma proteína para uma função plástica nesse momento e ficar dando, né, dieta hipoproteica, muito normal, chegando a tender a hipo é complicado. Bom, vamos lá. Pergunta: existe alguma. Eu olhei aqui. Foi Saccharomyces cima, foi cerevisiae, entendeu? Que eles fizeram e tá. descreveram, mas eles falaram que eles já usaram em 400 pacientes e nunca tiveram caso de fungemia. E aí eu abri aqui para olhar, e com o uso deles foi em um hospital, se eu não me engano, na Itália mesmo. Eles até colocaram uma publicação num jornal de fungo, né, em que eles também colocam isso, que eles falaram que assim, que eles tinham esse protocolo, que em mais de 400 pacientes eles nunca viram isso e que foi um caso clássico de fungemia em pacientes com Covid. E aí tem Esse a eu nunca tinha pergunta lido, mas aqui. Saccharomyces boulardii, se você jogar e fungemia, aparecem alguns. Pois é, não, isso eu também já vi, né? E deixa eu te falar uma outra coisa. Tem alguém, eu agora esqueci o nome da pessoa, perguntou sobre o manejo na diarreia, se é diarreia comum e qual o manejo. Né? A gente, não sei se isso é muito comum no paciente crítico, Não, a com diarreia não. Covid. Tá, e Pode. daí deixa eu já fazer a pergunta na sequência. Tem uma pessoa perguntando aqui que eu acho que vale a pena você comentar se tem alguma recomendação sobre o uso de glutamina, né? A glutamina que já é algo discutido no paciente crítico, aí você já pode comentar aí, É a tarde da paciente polêmica. crítico.
versus Covid, entendeu? É a Já tem tarde uma da pergunta, polêmica. já fiz as duas, já chutando já a bola. Diarreia não é comum nesses doentes, exatamente, eu estou falando de paciente crítico, tá? Não estou Crítico, falando de por paciente de favor, enfermaria. tá? Porque paciente com Covid também apresenta diarreia como manifestação clínica, Isso, né? paciente de COVID de enfermaria, a diarreia é comum. Paciente crítico são pacientes com muita sedação. São doses de midazolam, fentanil, propofol que a gente não tem costume de ver, principalmente midazolam bem alto. Então, são pacientes que cursam, na verdade, com constipação. A gente vê muita constipação na terapia intensiva dos COVID, né, na UTI COVID. E são pacientes que, mesmo às vezes, a gente fazendo medida laxativa, não resolve. A gente, às vezes, precisa de 2, 3 dias de medida laxativa para que tenha alguma solução. Porque é muita constipação. Então, a gente vê muito E mais medida laxativa que constipação você está do que falando é diarreia. medicação, né? Imagino, né? É medicação, é É bom lactulona, é avisar para o pessoal Clister, aí, é lactulona, é porque nessas Clister. horas, assim, é Eu de não muito difícil. consigo, com dieta, manobrar nada disso. É, Eu não pois é, posso dar água para esse doente, porque é um doente exato, que porque tem ele restrição hídrica. Então, assim, a constipação, ela vai acontecer. Ele tem restrição hídrica, ele tem excesso de sedação e ele está imóvel no leito, não tem mobilidade. Então, a constipação, ela é muito mais característica do que a diarreia. Então, ela acontece. Então, a gente tem medida medicamentosa mesmo para esses doentes. Diarreia, eu praticamente não vi. Quando acontece, já é um doente que está na fase mais crônica dentro da terapia intensiva, aí pode ser o famoso Clostridium, né, que a gente acaba passando pela colite, não tem jeito. Eu recebi uma doente agora, essa semana, que veio de outro hospital. Ela era Covid já em outro hospital, e ela já veio tratando colite de outro hospital. E aí a gente faz o manejo de diarreia como a gente faz em outros pacientes. Ou eu vou involuir velocidade, ou eu vou trocar a fórmula para oligoamérica, vou mexer em volume, né? Vou mexer em ml hora. Às vezes a gente tem que fazer medicação, não tem jeito, depende do doente, mas eu vi muito mais constipação do que diarreia. E aí a manobra é realmente, o manejo realmente é medicamentoso. Aí a glutamina, né, que foi a pergunta da sequência, Uhum. a glutamina ela entra no mesmo rol de polêmicas dentro da terapia intensiva. Muito antigamente era use glutamina, todo mundo usava glutamina para todo mundo. Quando saíram 2 estudos grandes em relação a antioxidantes e terapia intensiva, e a glutamina estava no meio, que foi o Metaplus e o Redox, mas principalmente o Redox, Redox. colocou a glutamina num limbo dentro da terapia intensiva e todo mundo parou de usar glutamina para paciente crítico, mas a metodologia do estudo ela é questionada. Eles usaram glutamina em altas doses por 2 vias, né? Eles faziam glutamina venosa e interal, numa dose acima da recomendação, em pacientes com insuficiência renal, em pacientes com insuficiência hepática. Então, teve maior mortalidade no grupo que recebeu não só a glutamina, como o pacote de antioxidantes. Então, a glutamina ela ficou quase que esquecida dentro da terapia intensiva, porque todo mundo passou a não usar por medo da glutamina. Aonde a glutamina ainda tem indicação dentro da terapia intensiva? Num nicho de doentes, são os doentes cirúrgicos e os doentes queimados. Então, tanto os queimados quanto doentes cirúrgicos, são eles que usam ainda a glutamina, a gente indica a glutamina para esses pacientes. O que é soberano? A insuficiência renal e a insuficiência hepática. Se eles tiverem insuficiência renal ou insuficiência hepática, aí está proibido o uso da glutamina, a recomendação é não utilizar. Então, mesmo que ele esteja dentro desse grupo cirúrgico e desse grupo queimado, se cursar com insuficiência renal, a glutamina está fora. Se for esse grupo, a glutamina está dentro. Então, no COVID, não tem a recomendação ainda de se utilizar a glutamina, mesmo a gente sabendo que ele passa por essa injúria intestinal também, não é só uma injúria renal, né? A gente sempre fala de disfunção renal, insuficiência respiratória, e a gente não tem nada, não tem um parâmetro para falar assim, esse doente aqui aumentou ureia e creatinina, tem insuficiência renal. A gente não tem nada para falar assim, esse aqui está cursando com insuficiência intestinal. A gente não tem, né, um parâmetro laboratorial específico para isso. Mas a gente tem que saber que se o doente está 5 dias sem evacuar, tem uma insuficiência intestinal,
tem uma injúria já intestinal acontecendo. Então, eu tenho que talvez mudar esse doente para uma fórmula oligomérica, por exemplo, né? Usar a proteína do soro do leite, que tem uma melhor digestibilidade, uma mais fácil absorção, mas em relação à glutamina e COVID, ainda não. Se eu pensar em paciente crítico, que é o que a gente está fazendo, né? Extrapolando a recomendação do crítico para o COVID, eu não faria glutamina nesses pacientes. A Noemi perguntou sobre cálculo de água. Eu não sei qual é a sua pergunta, porque na verdade é o que a Priscila falou, né? Esses pacientes críticos hiperinflamados, eles ficam hipervolêmicos, né, pela própria doença crítica. E aí, assim, né, a tendência é justamente, né, a gente querer negativar o balanço, os médicos quererem, né, Priscila? É. Num A gente está esforço sempre perdendo. danado. Pois é. Então, assim, nesses pacientes, em geral, a gente não faz água, né? Mas eu não sei qual é a sua pergunta exatamente. Quer comentar, Pri? Eu acho que porque eu falei para ela sobre o déficit de água do doente, talvez seja Ah, isso. tá. Existe uma calculadora médica específica para calcular esse déficit de água do doente. É uma fórmula maiorzinha que eles usam uma calculadora para isso. Mas isso é prescrição médica, não é nossa, tá? Não é aquela aguinha que a gente põe no frasco para o doente fazer, não. É uma coisa mais elaborada. Certo, Mas a para gente sempre sai poder perdendo, fazer né, no nosso ajuste. volume. É, a gente sempre sai. A gente sempre tem que A dar gente uma ajusta o segurada, nosso, né? não tem jeito. É, não tem jeito. A Fabiana até fez aqui um comentário, né? Que ela mora em Itaperuna e aí ela foi chamada no meio da pandemia, num desespero para trabalhar no hospital e ela não tinha nenhuma experiência e aí ela ficou muito insegura, optou por não ir, né? E aí, assim, que ela sempre trabalhou com um consultório, né, gente? E a gente entende, né? É uma questão difícil, né? Houve um aumento de demanda para trabalhar dentro do hospital. Eu acho que assim, quem já não trabalha dentro de hospital, é normal você se sentir mais inseguro, né? Para quem Normal. então não trabalha dentro de terapia intensiva ou nunca trabalhou, né? É um Pior ainda. ambiente muito específico, né? Trabalhar com enteral, com o doente mais grave do hospital, né? Então é normal, né, pessoal? A gente tem que se capacitar e entender as nossas limitações, né? Ela falou que ficou aliviada de não ter ido naquele momento, né? E, gente, é isso, a gente tem que entender. Às vezes a gente está dentro do hospital para trabalhar em enfermaria é uma coisa, mas para trabalhar com doente grave, né? Com nutrição enteral. Eu que dou aula muito de enteral e parenteral na pós, né? Das bases, o pessoal fica, ai, Cris, é muito difícil, é muito difícil. Eu falo, não é, gente, calma. É porque é uma situação que a gente não tem muita prática, né? Então, a gente tem que ir para dentro do hospital, praticar um pouco, calcular, aprender a olhar o pocket. Então, assim, eu vejo pelos alunos, né, Pri? Os alunos morrem de medo de tocar no paciente. Nossa, mas eu vou tocar, como é que eu vou fazer uma avaliação de altura no joelho e tal? Então, assim, imagina isso, pessoal, dentro de uma pandemia, como a Pri falou, né? A maioria das unidades, no primeiro momento, ninguém queria tocar no paciente, isso é contagioso, então ficou É. um desespero, né? Isso é tão comum que isso foi uma recomendação da Bapem, que é Pois uma é. outra sociedade que ela coloca que, assim, treine os seus nutricionistas não especialistas. Era uma das recomendações deles no Covid, porque você vai precisar deles. Porque os especialistas começavam a contaminar, então eles tinham que ser afastados. Então, o não especialista é que tinha que cuidar do doente, que era o caso assim, né? Nutricionista que é de ambulatório, nutricionista que é de refeitório, né, que faz marketing, que faz esporte, teve que acabar entrando para atuar na terapia intensiva com esses doentes graves por causa do aumento da demanda. Então, uma das recomendações, é uma das primeiras, assim, não lembro se é a terceira, eu acho, da Bapem, era exatamente isso, assim, treine os nutricionistas não especialistas, porque eles vão ter que, em algum momento, ocupar o seu lugar. Isso aconteceu com os médicos também. Né? A gente teve dentro da terapia intensiva Nossa, com certeza. ortopedista, ginecologista, obstetra, todos trabalhando dentro da terapia intensiva, porque a demanda é muito maior do que a oferta. Então, não tem tanto médico especialista. Então, todo mundo teve que entrar, não teve jeito, né? Então, mas é desesperador mesmo para quem não está acostumado. A gente que está acostumado com terapia intensiva bateu cabeça aí um mês mais ou menos de pandemia para entender o doente, que dirá quem não está, né? A Fabiana está falando aqui que ela se formou em março, foi chamada em abril para assumir uma UTI de síndrome respiratória sozinha, que ela nem acredita, mas encarou, gente. Às vezes é isso, é pedir ajuda aí, é deixar claro, né? Às vezes É eu falo isso. sempre isso. A pessoa te chama, olha, eu não tenho medo de desafio, mas eu vou ter que aprender, tudo bem?
Aí você chega, você se apresenta para a equipe, olha, gente, eu estou aqui, vocês podem me ajudar, e taranã, né? E encarar esse desafio. Claro que, né, pessoal, a primeira, é a vontade, é a aptidão, né? É a área de cada um, enfim, né? Mas eu sempre acho que é isso. Se você está afim, está começando, o que custa chegar lá e, né, e encarar, né? E mesmo para os experientes, né? Eu tenho 16 anos de terapia intensiva. Mesmo para a gente foi um desafio, ainda está sendo, a gente está aprendendo junto com o que está acontecendo. Então, não é só para o recém-formado, é para todo mundo, é novidade. Então, a gente está meio que aprendendo aí todo mundo junto. É claro que quem tem mais experiência de Não, o terapia intensiva está recém-formado que acostumado eu com a falei assim, manobra claro. do paciente crítico, né? Faz diferença, lógico que faz diferença. Mas a gente também bateu cabeça aí no começo. Não, eu acho que todo mundo bateu cabeça. Que eu tô falando que às vezes o recém-formado, ele, assim, ele não entrou dentro da terapia intensiva ainda, ele não entrou dentro da terapia nutricional, né? Então, aí se a insegurança bateu em todo mundo, às vezes naquela pessoa que tem menos experiência, bateu mais ainda, né? E assim, eu acho que o que a gente pode dizer nós também fomos recém-formadas, a gente também entrou no hospital sem saber muita coisa, e E estávamos lá, né? E estávamos lá, a gente encarou. Eu sempre falo isso, assim, o meu primeiro dia de emprego foi dentro da emergência de um hospital público e o meu segundo dia foi dentro da clínica cirúrgica. E aí, quando eu olhei para o lado e vi um sem estômago, outro sem esôfago, outro com um pedaço de intestino, eu falei, e agora o que eu vou fazer? E aí você vai estudar, porque quando você é recém-formado, isso tudo te assusta. Né? A gente sai numa formação muito generalista. É aí que a gente procura uma especialização, é aí que a gente estuda mais por fora, e aí a gente vai formando a nossa carreira gente, profissional, né? Estudar é uma constante, né, Pri? Aqui, assim, eu brinco que a gente está aqui, a gente está professor, né? Porque a gente é professor, aluno, professor, aluno, professor, aluno. E o fato da gente estar aqui, né, gente, às vezes ensinando para vocês, nossa, como vocês trazem dúvidas e demandas e coisas novas, e a gente troca experiência. Então, assim, na verdade, é estudar sempre, né? Eu tenho um filho de 9 anos, falei, mamãe, mas eu vou ter que estudar sempre. Eu falei, sempre, filho, eu sempre te vejo estudando, mamãe. Eu falei, a vida é assim, né? Pri tem 16 anos, eu tenho 20 anos de formado e, nossa, né? A gente não para de estudar nenhum momento, né? Não Alguém perguntou se eu trabalhei no Leal Júnior? Trabalhei, eu fui da equipe de terapia nutricional de lá. Tá vendo? Amava o Itaboraí. Olha... Olha, Ariela, agora estou me lembrando, tá vendo? Que fez internato, tá Gente, vendo? a gente É isso escolheu aí, ciência, gente. então a gente vai estudar para sempre, né? Ou a gente tivesse escolhido exatas, né? Que também estuda, mas talvez menos um pouco, né? Para sempre, assim, porque é uma ciência exata. Mas a gente escolheu ciência, a gente vai Não, estudar para gente, olha sempre. só, a gente vai estudar para frente, para sempre, se a gente quiser ser profissional atualizado, que faz a diferença no mercado, né? Porque essa que é a diferença, né? Se a gente quiser, né, despontar, entendeu? Fazer a diferença, a gente precisa estudar. E não é a gente, né? São todos os profissionais de todas as áreas, mas na área da saúde eu acho que tiveram um desafio maior aí em 2020. Bom, olha só, perguntas, né? Posso agora tirar vocês do mudo, né? Se alguém quiser, ó, tirei todo mundo do mudo. Se alguém quiser fazer uma pergunta, falar, né? Vamos lá. Ui, ó, tirei do mudo. Eu vou mudar, mas eu vou deixar vocês tirarem. Quem quiser falar, quiser fazer uma pergunta, quiser fazer um comentário, eu acho que a gente respondeu a todo mundo, né? A todas as perguntas como um todo. Priscila, boa tarde. Então, a gente, na teoria, a gente é muito ensinado o uso da glutamina na terapia nutricional, né? E aí você citou sobre o não uso dela e, assim, eu fiquei abismada, porque na faculdade, pelo menos onde eu estudo, eles falam muito sobre o uso da glutamina, né? Como se fosse algo comum que se utilizasse em todos os pacientes de terapia nutricional. E aí eu queria saber sobre isso mesmo, se realmente não vai usar, vão se vendo caso a caso. Ó, peraí, deixa eu tirar ela do mudo. Vai lá, Desculpa. Pri. Eu não vi que eu estava no mudo também. Não, é que eu acabei mutando todo mundo. Vai lá. Se a gente pensar no paciente crítico, a recomendação das sociedades é
tenha cautela, use em pacientes cirúrgicos e em pacientes trauma e queimados. Então, é trauma, queimado, paciente cirúrgico. Esse é o nicho do paciente crítico que pode usar. Se tiver insuficiência renal, insuficiência hepática, não use. A recomendação é não utilizar. Isso é novo. As diretrizes elas vão mudando ao longo do tempo. Mas se você pegar ASPA em 2016, ESPA em 2018, a recomendação é essa, por causa do estudo Redox. Quando falarem para você usar, você pega o Redox, ou me pede que eu te mando o Redox, e aí você fala, olha, teve um resultado pior, mesmo que a gente questione a metodologia do estudo, as sociedades não têm segurança de falar, pode usar para todo mundo em qualquer quantidade, não é assim. Ela tem dose, e mesmo no paciente cirúrgico, ela tem tempo de uso. Ela tem dose e tem tempo de uso. E tem outra coisa também, né? Tinha uma época que a glutamina era muito falada. A salvação do iniciar planeta. água com glutamina. Você é dessa época, né, Pri? Já usei muito. Eu também. Né, para poder estimular o funcionamento do intestino. E aí, talvez ela também esteja comentando um pouco disso, né? Que não seria tanto no paciente crítico e tal. Mas, assim, depois de um tempo, né? Como a gente vai vendo, os guidelines vão mudando, a ciência vai mudando, né? Enfim, vão tendo outras colocações aí. E hoje a gente já sabe que usar dieta em pouca quantidade estimula mais trofismo do que fazer água com glutamina ou ficar fazendo suplemento de glutamina. Então, acabou que esse uso grande de glutamina que a gente estava... Esse uso grande de glutamina que a gente estava fazendo, né, gente, antes, que a gente fazia há um tempo atrás, a gente não faz mais, né, Pri? A gente efetivamente caiu. E aí a gente acaba usando mais nessas populações, né? Qual é o racional que eles têm? Quando eles fazem um estudo e veem que morreu mais os doentes que faziam deficiência de glutamina, né? Tem esse estudo. Então, vamos suplementar glutamina. E aí foi quando eles começaram a estudar, vamos fazer glutamina em paciente crítico, vamos fazer glutamina em paciente crítico. Segue a mesma linha. Tanto o selênio, quanto a vitamina C, tudo vai seguindo na mesma linha. Como todo mundo faz deficiência, se suplementava numa tentativa de modular a resposta inflamatória desses doentes. E viu que não deu certo. Então, tem um nicho específico que é utilizada a glutamina. Mas, num todo, não existe essa recomendação, principalmente insuficiência renal e insuficiência hepática. Bom, eu, então, enquanto Nutmed, né, vou agradecer mais uma vez a Pri de estar dividindo com a gente essa tarde, né, de toda a experiência prática dela, que com certeza traz aí, né, um diferencial enorme para a gente, né, porque ela está sempre super atualizada, além de ter essa experiência prática, ela está na Braskem, está sempre super antenada em todas essas diretrizes, e agradecer a todos vocês que mais uma vez estiveram aqui com a gente nessa tarde, né. Se quiserem conhecer um pouco mais sobre os nossos cursos de pós-graduação, sobre os nossos cursos de atualização, deem uma visitada lá no nosso site. E aí, daqui uns 15 dias, a gente tem mais curso aí gratuito. É só ficar ligado nas nossas redes sociais, que a gente vai ter aí outros assuntos para a gente terminar o ano, né? O pessoal está pedindo o seu Instagram. Se quiser escrever aqui no chat... Depois, de repente, o pessoal quer te mandar direct, quer falar alguma coisa, né? Eu que quero agradecer, foi ótimo aí, eu liguei, meu microfone liguei. Foi ótimo dividir experiência com vocês, trocar experiência, sempre muito legal. Quem eu encontrar aí na aula presencial do Nutmed, até daqui a pouco, né? Eu espero que tudo isso melhore, a gente se encontre nas aulas presenciais aí. Tá? E o que eu posso dizer é continuem estudando. Sempre, sempre, sempre. Obrigada pela atenção aí, pessoal. E contem com a gente, tá, gente? A gente está aí nessa corrente, também. né? Nessa corrente do bem que a gente tem criado, né? Para a gente se ajudar, para a gente passar esse turbilhão na vida de todo mundo. Tomara aí daqui um pouco as notícias de vacina, né? Estão cada vez melhorando e daqui a um pouco a gente possa não voltar ao antigo normal, que eu acho que isso vai demorar, mas poder sair com um pouco mais de liberdade, né? E se encontrar e ter um pouco menos de restrições aí, que eu acho que isso vai ajudar todo mundo, né? Isso aí. Então,
Obrigada. Beijo enorme, boa tarde para todo mundo. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, Beijo. obrigada, Pri, mais uma vez.